Boa noite, graça e paz a todos os irmãos que estão nos acompanhando pelo Facebook. Hoje nós vamos dar uma aula de hermenêutica. Está aqui meus dois alunos, está aqui o Ademir, vem cá, Ademir. Uma saudação à pregadora aí da... Olha, senhor, irmão, sou o Diácono Ademir. Da Igreja Visão Missionária. Isso. Pregador, profeta, a bênção de Deus. E está aqui também conosco, operador, evangelista. Vamos consagrar esse, não é? Já consagramos ele aí, evangelista, o Jarcinho aí, ó. Discipulador da igreja. Comunidade Cristã de Curitiba. Comunidade Cristã de Curitiba. Tá aí, nós vamos fazer essa live aí, irmãos. Depois vai ser posto no canal lá no YouTube. O semeador PB Jorge Andrade. Vai compartilhando essa live aí. Uma aula muito profunda sobre hermenêutica, ciência e interpretação de texto. Vamos lá? Hermenêutica. Hermenêutica, o que é hermenêutica? A etimologia, né? O que é a palavra etimologia? Etimologia é o estudo das palavras, de sua história e das possíveis mudanças de seu significado. Origem, evolução, história de um vocábulo. Etimologia da palavra hermenêutica. O termo hermenêutica vem transliterado, né, do adjetivo grego hermenêutike, que por sua vez deriva do verbo hermeneu, que significa interpretar e explanar, seja uma palavra, uma doutrina ou um evento. O verbo hermeneu também aparece no Novo Testamento, em Lucas capítulo 24 e versículo número 27, e 1 Coríntios 14, versículo 27, Hebreus 7, versículo 12. Vamos dar uma conferida nesses textos, né? Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 27. Nós estamos, irmãos, com a aula, o livro do IBADEP. Talvez não bata com a mesma matéria que você está. Então, faça assimilação pelo ouvir, tá bom? Lucas 24, versículo 27. Pode acompanhando os textos aí. Evangelho de Lucas, capítulo 24 e versículo número 27. Diz assim: e começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Acompanharam na Bíblia aí, irmãos? Outro texto que eu quero que vocês peguem, veja que interessante, só explanar esse versículo. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras. O que é uma pregação? Uma pregação é ler, explicar e aplicar. Vamos lá? Vou repetir. Ler, explicar e aplicar. Jesus fazia isso, ó. Olha que interessante. Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo 27, diz: e começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés, que é o Pentateuco, os escritos e todos os profetas, que era a Bíblia do Antigo Testamento. A outra referência, meus amados, está na primeira carta de Paulo, primeira carta de Shaul, capítulo 14, versículo 27, primeira carta aos Coríntios, 14, versículo 27. Localiza lá. 14, 27 da primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, versículo 27 diz: se algum de vocês falar em línguas estranhas, então que apenas 2 ou 3 falem, e depois do outro, e alguém interprete o que está sendo dito. Até na interpretação das línguas usa-se hermenêutica, viu, Ademir?
Eu falei para você que a gente usa hermenêutica em tudo. Até na interpretação das línguas estranhas se usa hermenêutica. Lá em Hebreus capítulo 7, versículo 2. Hebreus capítulo 7 e versículo número 2. Carta aos Hebreus 7, verso 2. Diz assim: E Abraão lhe deu a 10ª parte de tudo o que ele havia tomado dos inimigos na batalha. O nome Melquisedeque quer dizer primeiramente rei da justiça. E porque ele era rei de Salém, o seu nome também quer dizer rei de paz. Você reparou aqui, rei de justiça, rei de paz, que o escritor aos Hebreus usou de uma interpretação? Quem reparou isso aí no texto? Interpretação. Que fale um ou dois profetas e os outros interpretem o que foi dito. Hermenêutica, interpretação. Jesus, lá em Lucas 24, que eu li para vocês, ele citou as passagens das Escrituras que se referia sobre ele, Moisés, os escritos e os profetas. Então isso é hermenêutica. Você vai pregar, você tem que ter texto e contexto. Existe 7 tipos de contexto: o remoto, o imediato, tá entendendo? O literal, e assim por diante. Eu vou ensinar mais à frente, não quero adiantar. Entendeu, meus irmãos? Então aí se pode ver um pouquinho da hermenêutica dentro das Escrituras Sagradas. Definição de hermenêutica. Literalmente, hermenêutica é a arte de hermeneuem, que significa interpretar. A hermenêutica, irmão, se usa quem aí é advogado, né? Se usa na área do direito, quem é estudioso de documentos antigos também, na teologia, na interpretação de um texto para pregar, para ensinar, tudo sempre você vai usar hermenêutica. Literalmente, hermenêutica é a arte de hermeneuem, significa interpretar, mas é comumente empregada para designar a teoria dessa arte. Algumas definições. Vamos lá, repita comigo. Hermenêutica é a ciência da interpretação. Segundo ponto, diga comigo, hermenêutica é a ciência e a arte de interpretar. Terceiro, princípios, as leis e os métodos de interpretação. Diga comigo, hermenêutica também é princípios, as leis e os métodos de interpretação. Amém? Irmãos, tipos de hermenêutica. Tem tipos de hermenêutica, pastor Jorge Andrade? Tem. Por exemplo, tipos de hermenêutica comigo, geral e especial. Vamos lá e definir a hermenêutica geral. Geral, aplica-se à interpretação de qualquer obra escrita. Especial, aplica-se a determinados tipos de produção literária. Vamos lá, diga comigo, leis, história, filosofia, poesia, etc. Assim por diante. Uma das hermenêuticas especiais é a hermenêutica bíblica. Diga comigo, bíblica. Sacra, sagrada. Objetivo de nosso estudo, ela é especial porque trata de um livro peculiar. Você sabe o que é peculiar? Vou usar hermenêutica para definir a etimologia da palavra peculiar. Peculiar quer dizer que é atribuído particular de uma pessoa ou coisa, especial ou próprio. Entendendo? Então ela é especial porque trata de um livro peculiar no campo da literatura, as Sagradas Escrituras. No campo da literatura, as Sagradas Escrituras. Por que sagrada? A palavra sacra vem de ser separada, santa. Amém? Algumas definições de hermenêutica bíblica. Primeiro, é a ciência da interpretação das Sagradas Escrituras do Antigo e Novo Testamento. Segundo, é o estudo metódico
dos princípios e regras de interpretação da Bíblia. Amém? Lugar da hermenêutica nos estudos teológicos, irmãos. Ademir e irmão Jarcinho. Qual que é o lugar da hermenêutica nos estudos teológicos? Vamos lá. A hermenêutica pertence ao grupo de estudos que se centraliza na Bíblia. Estudos bibliológicos. Segundo, Berkhoff, a hermenêutica segue a filosofia sacra, línguas bíblicas, e precede imediatamente a exegese. Diga comigo, precede imediatamente a exegese. Diga comigo, filosofia sacra, hermenêutica e exegese. Hermenêutica e exegese se relacionam na mesma forma que a teoria se relaciona com a prática. Vocês entenderam isso? Hermenêutica e exegese se relacionam, nós temos uma intimidade, da mesma forma que a teoria e a prática. A hermenêutica é a teoria, ciência, e a exegese é a prática, a arte. Entenderam, irmãos? É difícil ouvir assim, né? Vamos lá de volta. Diga comigo, a hermenêutica é a teoria. Ciência. Diga, a exegese é a prática. É a arte. É pôr em prática aquilo que você exiriu, né? Exiriu, exauriu do texto. Por exemplo, olhe para mim aqui. Você vai pegar um texto das Escrituras, você vai dissecar aquele texto. O que é dissecar, pastor Jorge Andrade? Você vai extrair tudo que aquele texto te fornece, evangelista Demir, até não ter mais nada que você escavar sobre aquele texto. Está entendendo? Vai pegar um assunto, por exemplo, sobre carne nas Escrituras. Você vai estudar tudo sobre carne. A palavra alma, nefesh no hebraico, psique no grego, ela é uma palavra polissêmica. Alma como vida, alma como sangue, alma como pessoa, alma como parte material do ser humano. Então você vai para a etimologia da palavra, no hebraico, no grego, no latim, e você vai ver todos os contextos que aquela palavra está inserida. Isso é hermenêutica. Aí você extraiu tudo isso, pastor. Tá, mas o que eu faço agora? A exegese é a prática. Então você vai pôr em prática tudo aquilo que você exauriu do texto e vai aplicar para a congregação. Na hora de você se expressar, fala a expressão do pensamento, a hora de você falar, se expressar, aí você vai usar outra ferramenta, a homilética, que é a arte de falar, de se comunicar. É bastante coisa, né? Tem gente que quer ser pregador, mas para ser pregador, irmão, tem que se aprofundar nas Escrituras. E Jesus fazia uso da hermenêutica, Paulo fazia uso da hermenêutica, os apóstolos faziam nas suas interpretações do texto. Então, não é porque uma pessoa é cheia do Espírito Santo que é desnecessária a hermenêutica. Eu já tive experiência com o Espírito Santo que ele mandou eu cavar, pesquisar, buscar. E aí, lendo vários documentários, indo para a língua hebraica, grega, indo com profundidade, usando a hermenêutica, ciência e interpretação de texto, aquilo ali foi lucidando na minha mente, foi clareando, foi tornando como dia. Amém? E comigo, o que é hermenêutica? O que a hermenêutica bíblica não é? Eu quero ensinar, eu ensinei para vocês até então o que ela é. Agora eu quero ensinar o que é hermenêutica bíblica, de Modemir e Gercinho, o que ela não é. Diga comigo, a hermenêutica bíblica não é crítica textual. Diga, a hermenêutica bíblica não é exegese. E a hermenêutica bíblica não é a exposição da Bíblia. Por quê? Vamos lá, diga comigo. A hermenêutica bíblica não é crítica textual. Por quê, pastor? Pelo seguinte, crítica textual, esta procura determina quais são as palavras realmente escritas pelo autor do texto original. O que está escrito? Mas a hermenêutica procura descobrir o sentido dessas palavras,
o que queria dizer o autor bíblico. Você entendeu a diferença? Vamos lá de volta. Crítica, hermenêutica não é crítica textual, por quê? A crítica textual procura determinar quais são as palavras realmente escritas pelo autor no texto original. O que está escrito, por exemplo. Mas a hermenêutica é diferente. A hermenêutica procura descobrir o sentido dessas palavras. O que queria dizer o autor. Entendeu? Outra coisa, o que a hermenêutica bíblica não é? Ela não é exegese. Por quê? A exegese, esta aplica os princípios e regras estabelecidos pela hermenêutica. O que é a exegese? Novamente, a exegese aplica os princípios e regras estabelecidos pela hermenêutica. Está entendendo? Observe um exemplo. O exegeta, o intérprete, serve-se dos conhecimentos fornecidos pela crítica textual e a hermenêutica. Está entendendo? Você, como exegeta, o exegeta ou o intérprete serve-se dos conhecimentos fornecidos pela crítica textual e hermenêutica. É mais ou menos assim, eu vou usar uma ilustração aqui para vocês entenderem. É como o cara lá, o petroleiro, ele tira o petróleo, ele vai para a refinaria e faz a gasolina. Tá entendendo? Agora, quem vai fazer uso da gasolina é como se fosse o exegeta. Vai usar para o carro, vai usar para o avião, para várias outras coisas. Mas o cientista que foi extrair o petróleo, passou pela refinaria e chegou até o posto de gasolina é como se fosse a hermenêutica. E o que vai fazer uso desse petróleo transformado em diesel e gasolina, esse será o exegeta. Entendeu a ilustração? Elucidou? Outra coisa, a hermenêutica bíblica não é, comigo, exposição bíblica. Vamos lá, Demir. Hermenêutica bíblica não é exposição bíblica. Exposição bíblica, irmãos, é homilética. Não omelete, né, de ovo, né? Nem mocinética de carne, né? Exposição bíblica é homilética. O que é homilética? Essa se preocupa com a comunicação da palavra, enquanto que hermenêutica se preocupa em estudar a palavra. Entendeu? Por exemplo, quando eu estou pregando ali numa congregação e de repente eu preciso dar ênfase numa palavra, aumenta a tonalidade da minha voz, eu estou usando da homilética. Mas daí eu preparei um estudo bíblico. Eu fui fazer o quê? Através desse estudo bíblico. Cavar lá no hebraico, no grego, nas línguas originais, na cultura da época, eu fiz uso da hermenêutica. Está entendendo? E o exegeta? O exegeta, ele fez uso de tudo aquilo que eu extraí através da hermenêutica. E a homilética? É usar a fala. O que é a fala? Fala é a expressão do pensamento, a comunicação para transmitir aquele conhecimento. Aí o uso se dá homilética. É profundo, né, não? Eita! Então, homilética, a exposição bíblica é homilética. Essa se preocupa com a comunicação da palavra, enquanto que hermenêutica se preocupa em estudar a palavra. Uma grande diferença entre estudar e ensinar e pregar. A pregação visa atingir os fatores sensacionais e emotivos do homem. Está entendendo? A pregação visa atingir os sensores sensacionais e emotivos do homem. Já o estudo visa atingir a parte intelectual, as faculdades mentais do homem. Então, ensinar não é pregar. Como pregar não é cantar. Pregação exige umas certas técnicas de persuasão. Está entendendo? Trabalhar no emocional, no psique, nas emoções do indivíduo. Já o estudo visa atingir a faculdade intelectual da pessoa. Está entendendo? Então, ensinar não é pregar, como pregar
Não é ensinar. Tem muita gente que confunde, tem muitos que vão dar estudo, ele não usa de tópicos sobre pontos do tópico, que já estaria ali um pouco a parte da pedagogia, e quem vai pregar às vezes não faz uso das ferramentas como tema central, introduzir todo o assunto no início da fala e trabalhar tópicos e sobre pontos A, B ou C de cada tópico, seja no sermão temático, expositivo ou textual. Tá entendendo? Então, tudo isso é necessário para você se tornar um grande orador, um grande ministro, né? Para que as tuas homilias, sendo profundo, né? Para que as tuas homilias, as tuas prédicas, as tuas pregações alcance o objetivo ao qual você foi enviado. Pode ver que os anjos do Senhor... Eu fui pregar esse tempo atrás, a irmã falou, nossa, mas foi curtinho o sermão do irmão. Eu falei, eu estou igual os anjos, irmão. Objetivo e curto. Né? Mas tudo isso é necessário, esses conhecimentos dessas ferramentas, irmão, de hermenêutica, de exegese e de homilética, para você fazer a aplicação de tudo aquilo que você extraiu de conhecimento, de ciência e estudo. Amém? Propósito da hermenêutica. Vamos lá comigo. Propósito da hermenêutica. Descobrir o significado do texto bíblico na época em que foi escrito, o que o autor queria dizer aos seus contemporâneos. Observação. Disto surge a necessidade de estudar as palavras usadas, as implicações gramaticais, a história do autor e dos seus contemporâneos, a história dos povos relacionados, a geografia, a tradução, se é correto ou não, e etc. Aplicar mensagens descobertas no estudo do texto, do povo, relacionado com as nossas vidas. Eu me lembro que eu comprei muita coisa assim para fazer meus estudos hermenêuticos. Eu comprei a Torá, eu comprei aquela obra do Flávio Joséfos, que é o historiador contemporâneo da época de Cristo. Eu comprei comentário de versículo por versículo, Antigo e Novo Testamento. Eu tenho todas as obras quase do Hernandes Dias Lopes em PDF, para estudo, para pesquisa. Então, para mim se tornar um grande hermeneuta e um grande exegeta das Escrituras, eu preciso dessas ferramentas. Né? É uma coisa, se você trabalha de pedreiro lá, e você não tem uma colher de pedreiro, não tem uma bitorneira, não tem um plumo, tá entendendo? Poxa, você vai passar apuro. Você pode até saber, mas se não tiver ferramenta para você trabalhar, você passa apuro. Eu, como um mestre nas Escrituras, né, um professor de teologia, pregador, palestrante, eu preciso dessa ferramenta para me tornar bom naquilo que eu faço. Amém? Além, né, isso aí não vai atrapalhar a tua vida de oração e jejum. Isso faz parte de todo ministro. Tirar tempo para orar e jejuar, isso aí faz parte, irmão. Isso é a mesma coisa que tipo assim, você tem o carro e não tem as rodas. Tá entendendo? Eu tenho o carro, mas não tem a roda. Está faltando alguma coisa. Então, jejum e oração faz parte da vida de todo estudante das Escrituras, de todo bom pregador. Né? Cuidado com a saúde, enfim. Agora eu vou trazer um estudo só sobre o obreiro e o cuidado com o seu corpo, com a saúde, com a família, enfim. Tá bom? Mas vamos para a hermenêutica, né? Eu quero me deter, uma matéria que é gostoso estudar. Então, qual que é o objetivo da hermenêutica? Disso surge a necessidade de estudar as palavras usadas. Na hermenêutica você vai estudar as palavras usadas, as implicações gramaticais, a história do autor. Quem escreveu essa carta? Carta aos Hebreus, foi Paulo, foi Apolo, quem escreveu? Então, a história do autor. Quem era essa pessoa? Era o apóstolo Paulo, era da tribo de Benjamim, era fariseu zeloso, ele foi um apóstolo, ele disse que ele era um abortivo porque nasceu fora do tempo. Então, você vai descobrir tudo sobre a vida de Paulo e dos seus contemporâneos. Quem viveu na mesma época de Paulo? Quem que viveu foi Pedro? Foi Pedro, foi Tiago, contemporâneos que viveu na mesma época. Tá entendendo? A história dos povos relacionados. Era o povo hebreu, mas também tinha o povo romano, tinha também ali os gregos,
Então tinha várias nações que ele pregou e plantou a igreja, dando o exemplo de Paulo, né? Se for Isaías, a mesma coisa. Você vai exaurir do texto bíblico a cultura da época, que data ele escreveu, qual que era o povo daquela época, eles estavam sobre a lei, estavam sobre a graça, como que eles enxergavam o Messias, como que eles enxergavam Jeová, tá entendendo? Qual as lentes de interpretação que eles usavam para entender a palavra de Deus. Né, o que era a cultura daquela época, qual que era as vestimentas da época, o que tipo de comida eles comiam, tudo isso você vai exaurir do texto. Quando você vai fazer um bom estudo hermenêutico, você vai usar tudo isso, todas essas ferramentas. Você vai ter que ser curioso em pesquisar tudo isso. Ah, mas o que vai me ajudar, pastor? A história dos hebreus, Flávio José, cultura judaica, né? Usos e costumes do Antigo e Novo Testamento, tem esses livros na CPAD para vender, tá entendendo? Um mapa, pastor, eu quero descobrir, pastor, mas tinha ali o Monte Sinai, pastor, tinha o Monte Dotã, tinha ali, pastor, vários montes, eu quero estudar a parte geográfica daquele lugar. Isso aí é hermenêutica, tá entendendo, irmãos? Pastor, aquele monte lá tinha tantos metros, tantos quilômetros de altura, era tantas horas para subir, tá entendendo? O Monte Sinai diz aí os especialistas que é 3 horas para você subir, tá entendendo? E diz os especialistas que o Monte Sinai não está onde está na Israel. Uns dizem que está lá na Arábia, que é o que Paulo menciona na carta aos Gálatas, né? O Monte Sinai ele relaciona estando na Arábia. Mas isso aí é muito debatido, né? Aí você vai apresentar, às vezes, uma linha de pensamento, 2 linhas. Olha, a linha tal acredita que é na Arábia, a linha tal de pensamento acredita que é lá em Israel, tá entendendo? Então isso é tudo o quê? Hermenêutica. Você vai ser um cientista das Escrituras. Tá entendendo? Aí o que mais que eu vou usar no meu estudo hermenêutico? Arqueologia. O que os arqueólogos, nas suas buscas, pesquisas minuciosas, exauriram daquelas terras, né? Nos campos arqueológicos, nos sítios arqueológicos, o que eles conseguiram exaurir, extrair de lá. Ah, pastor, acharam lá vasilhas, pastor. As lâmpadas das 10 virgens lá, acharam, pastor, lá naquela região tal, assim, assado. Aí, isso aí tudo, irmão, enriquece o teu estudo. Mas isso aí é tudo uso da hermenêutica. Ah, pastor, é o Mar da Galileia. Ali não é mar, né? Chama de mar porque era muito grande, mas é chamado Lago da Galileia. Daí você vai, tá entendendo? Tudo isso é pesquisa. O Mar Morto, pastor. Tá entendendo? Então, o Monte das Oliveiras, que Jesus ia orar lá com os discípulos. Por que era Monte das Oliveiras? Ah, a palavra oliveira ali, o Getsemane é onde exprimia a oliva, pastor. Mas você vai extrair, vai entender que para ter o azeite, né? Aí tem pregador que vai usar, para ter unção, você tem que passar por Getsemane, onde é exprimido, para poder extrair o azeite. E azeite é símbolo de unção. Aí você vai trazer um estudo, uma pregação baseada nisso. Então, tudo isso vai depender do quê? Da hermenêutica. Aonde é literal, aonde é espiritual, aonde é simbólico. Tudo isso vai depender do teu estudo hermenêutico. Geografia, tradução. Pastor, a palavra alma no hebraico é nefesh, mas no grego é psique. A palavra, o inimigo das nossas almas, na língua hebraica é ha-satã, significa o adversário. Transliterado para o grego, pastor Jorge Andrade, é a palavra diabo, que é uma junção de 2 palavras, dia e balô. Significa o acusador, o que agita. Poxa, pastor. Então daí você vai entender que no hebraico é uma coisa, no grego é outra, mas é o mesmo personagem. É que nem Machia na língua hebraica e Cristo na língua grega, que significa tanto no hebraico como no grego, transliterando para o português, significa ungido. Está entendendo? Isso tudo vai depender do quê? Estudo hermenêutico. Se é correto ou não, etc. Aplicar a mensagem descoberta no estudo do texto do povo relacionado às nossas vidas. Tá? Necessidade da hermenêutica, irmãos. Olha como que é profundo isso, né? Estão vendo um pouquinho aqui a necessidade da hermenêutica. O pecado obscureceu o entendimento do homem e ainda exerce influência
perniciosa. Sabe o que significa a palavra perniciosa? Ó, vou usar um pouquinho de hermenêutica para vocês verem. Ó, transliterando, trazendo a etimologia da palavra. Perniciosa significa mal, nocivo, ruinoso, perigoso. Tá entendendo? O que é perniciosa? Mal, nocivo, ruinoso, perigoso. Então o homem ainda exerce influência perniciosa sobre a sua vida. Por isso é necessário um esforço especial para evitar o erro. A partir de que interpretamos, não se interpreta a partir do nada. Há condicionamentos culturais, língua, história, religião, ideologia, etc., de que ninguém escapa. Normalmente funciona ao nível de pré-conhecimento, ao nível não crítico, de compromissos herdados ou até assumidos. Nossos paradigmas, o que é paradigmas, irmãos? Modelo, padrão, né? Nossos paradigmas, nosso modelo, nosso padrão de interpretação flui de nossa cosmologia. O problema aparece quando os critérios que surgem de nosso pré-conhecimento se tornam normativos para interpretar a fé cristã. Aqui eu falei a palavra fé. Fé tem mais de 5 sentidos na Bíblia. Carne tem mais de 4 sentidos na Bíblia. Por isso que texto sem contexto é pretexto para heresia. Pregar, mas eu tenho o dom de pregar. Pregar, além de ter a parte espiritual, ela é uma arte, que depende de estudo. Estudo da hermenêutica, estudo da exegese, conhecimento de homilética. Está entendendo? A primeira razão por que precisamos aprender como interpretar é que quer deseje, quer não, todo leitor é ao mesmo tempo intérprete. Ou seja, a maioria de nós toma por certo que enquanto lemos também entendemos o que lemos. Então, para pregar, precisa-se ler, explicar e aplicar. Vamos lá comigo. Para pregar, ler, explicar e aplicar. 3 coisas interessantes para qualquer ministro das Escrituras. Ler, compreender bem o que lê, de preferência em várias traduções, explicar e fazer a aplicação. Apesar disso, invariavelmente trazemos para o texto tudo quanto somos, com todas as nossas experiências, cultura, entendimento prévio de palavras e ideias. Às vezes aquilo que trazemos ao texto, sem o fazer deliberadamente, nos desencaminha ou nos leva a atribuir ao texto tudo quanto é ideia estranha a ele. Então existe a exegese, que é você colocar em prática a hermenêutica. Existe a eisegese, que é você colocar o teu raciocínio dentro do texto. Isso é perigoso. Você forçar o texto bíblico a dizer o que o texto bíblico não diz. Isso não é exegese bíblica. Isso é uma eisegese. É o teu conceito, a tua dedução, o teu achismo. Isso é muito perigoso. E faz sim se tornar um herege, forçando a dizer o que o texto não diz. A importância da hermenêutica surge consequências fúnebres de más interpretações de fatos e textos. Exemplo, Deus de ira e de amor. O Cristo frágil da Igreja Católica Romana. Se a Bíblia é a palavra de Deus, norma para a nossa fé e prática, ela exige um cuidado todo especial. Precisamos saber o que Deus de fato disse. A hermenêutica sadia diminui o risco de incorrermos no erro de fazermos acréscimo a um descréscimo da palavra de Deus. Porque Apocalipse 22, versículo 18 e 19 diz que aquele que acrescentar alguma coisa acerca da profecia desse livro, Deus acrescentará as pragas que estão escritas sobre esse livro sobre a vida dele. E aquele que tirar quaisquer palavras acerca da profecia desse livro,
Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa. Se perde o direito à árvore da vida e à cidade santa, perde a salvação. A outra referência é a segunda carta de Pedro 3,16. Segunda Epístola Pedrina, capítulo 3 e versículo 16. Qual que é o Apocalipse 22? Versículo 18 e 19. Segunda Epístola Pedrina, capítulo 3 e versículo 16. Diz assim: e foi isso mesmo que ele disse em todas as suas cartas, quando escreveu a respeito disso. Nas cartas dele há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os fracos na fé explicam de maneira errada, como fazem também com outras partes das Escrituras Sagradas, e assim eles causam a sua própria destruição. Olha o perigo aqui de você ensinar errado. Você está causando a sua própria destruição. Pedro vai dizer, versículo 15, contexto ali, lembre que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos. Por isso, nosso querido irmão Paulo, com a sabedoria que Deus lhe deu, escreveu a vocês sobre esse assunto. E foi isso mesmo que ele disse em todas as suas cartas, quando escreveu a respeito disso. Nas cartas dele há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os fracos na fé explicam de maneira errada, como fazem também com outras partes das Escrituras Sagradas. E assim eles causam a sua própria destruição. Então todo o hermenêutica, todo o exegeta, o hermeneuta, que interpreta de forma errada as Escrituras, interpreta para a sua própria destruição. Por isso que exige-se, na interpretação da Bíblia, a Bíblia se explica por si só. Segundo, o Espírito Santo é intérprete das próprias Escrituras. E outra, você tem que ter muito cuidado no teu estudo, para você não cometer uma exegese. Forçar o texto bíblico a dizer o que o texto bíblico não diz. Está entendendo? Por exemplo, o corredor do Sal Grosso, fogueira santa, tudo coisa que está fora de contexto, não tem nas Escrituras. Está entendendo? Piscina, para simbolizar lá o tanque de Naamã, está fora de contexto. Está entendendo? Tem que tomar muito cuidado. Sabonete ungido, vela, tudo heresia. Interpretação errada, aplicação errada. Vamos lá comigo. Interpretação errada fará aplicação errada. Interpretação correta, aplicação correta. Segunda carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Shaul a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, ele diz assim que procura-te apresentar-te a Deus, a Elohim, como obreiro aprovado que não tem do que se envergonhar, e que maneje bem a palavra da verdade. Manejar bem ali na língua grega significa cortar reto. É você ser um grande hermeneuta a ponto de não ter distorção no teu ensino. A base da interpretação da Bíblia é a própria Bíblia. Ela interpreta-se a si mesma. Pelo seu conteúdo e ensino geral, pelo ensino geral do escritor de cada livro, pelos seus textos e contextos paralelos, precedentes ou que se seguem, pelo que conhecemos dos seus escritores, os homens santos de Deus que falaram e escreveram, todos inspirados pelo Espírito Santo, embora fossem de diferentes culturas e posições sociais, como Moisés, que era um legislador como Moisés, historiador como Josué, sábio como Salomão e Paulo, sacerdote como Esdras, profeta como Isaías, Jeremias e outros, pastores como Amós, reis como Davi, estadistas como Daniel,
pescadores como Pedro e João, médico como Lucas e tantos outros, em 2 Coríntios 4, versículo 4 e 8, Atos 2, versículo 22, Atos 7, 22, Josué capítulo 1, versículo 7 e 9. Todos esses homens de diversas culturas, com vários tipos de conhecimento e informação, foram se contribuíram para o nosso canon bíblico. Não há interpretação bíblica. Na interpretação bíblica, melhor dizendo, né? Na interpretação bíblica, torna-se necessário, vamos lá, diga comigo, comparar coisas espirituais com espirituais. Vamos pegar por exemplo, irmãos, está com a Bíblia aí? Colossenses 1:9. Colossenses 1:9. Por esse motivo, desde o dia em que ficamos sabendo de tudo isso, nunca paramos de orar em favor de vocês. Pedimos a Deus que encha vocês com conhecimento da sua vontade e com toda a sabedoria e compreensão que o Espírito de Deus dá. Olha aqui que interessante o final desse versículo. Com toda a sabedoria e compreensão que o Espírito Santo de Deus dá. Está entendendo? Quem que dá compreensão e sabedoria das Escrituras? O Espírito Santo. Vamos lá para 1 Pedro 2,5? 1 Pedro 2,5. Vocês também, como pedras vivas, deixe que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. Isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Interessante, né? Aí vai para 2 Coríntios 2,15. 2 Coríntios, é 1 Coríntios 2,15. A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas, porém ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Como diz as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de dar-lhe conselho? Mas nós pensamos como Cristo pensa. 14. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito. De fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para as pessoas, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. Então o homem natural, irmãos, ele nunca vai compreender as coisas do Espírito de Deus. O versículo 13. Portanto, quando falamos nós, usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus, e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Está entendendo? Vai falar de coisas espirituais para um ateu, um gnóstico, alguém que não entende as coisas, eu vou te chamar de louco. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Amém? 3:1 aqui de Coríntios, ó. Na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo, como se vocês fossem crianças na fé cristã. Depende da tradução, muda um pouquinho, né?
como a carnais, como a crianças. Tá entendendo? Paulo queria falar com eles no nível assim espiritual, mas eles estavam tão distanciados das coisas de Deus que ele tinha que tratar eles como se fosse criança. Entendeu? Então a hermenêutica ela procura comparar coisas espirituais com espirituais, procura conhecer a realidade e a verdade, lá em 2 Timóteo 2:25, 3, versículo 7, 1 Timóteo 2:4, Colossenses 1:5, Efésios 4, verso 15 e 21. A hermenêutica é ser sensato e saber raciocinar. Tá entendendo? Ser sensato e saber raciocinar. Lá em Provérbios 2, vamos lá, Provérbios 2, versículo 3 e 5. Sim, peça sabedoria e grite pedindo entendimento. Procure essas coisas como se procurasse prata ou um tesouro escondido. Se você fizer isso, saberá o que quer dizer temer ao Senhor e aprenderá a conhecê-lo. Olha, como se procura a prata e o ouro, assim você tem que procurar a sabedoria, o conhecimento. Outra coisa, ser simples, modesto, sem altivez. Provérbios 11:12. Sabia que a pessoa soberba, arrogante, ela não aprende nada. Sabia disso, irmãos? A palavra humildade vem de humus, terra, onde a minhoca morre, onde ela acaba fertilizando, defecando, e a terra se torna molinha, sensível. Qualquer semente que você lança ali, nasce. Humildade não é alguém andar de chinelo, maltrapilho, eu sou humilde, né? Curvado, não. Humildade está no coração quebrantado, sensível para entender as coisas de Deus e aprender acerca das coisas do Espírito de Deus. Está entendendo? Um arrogante, por exemplo, ele não vai aprender nada. Lá em Provérbios 11:2. Provérbios 11, verso 2. O orgulhoso será humilhado, mas com os humildes está sabedoria. Vocês entenderam? A palavra humildade vem de humus, terra. Lembra que Jesus fala que o semeador saiu a semear? Quem é o semeador? Jesus. E a palavra, pregação, ensinamento é comparado como semente. O evangelho é comparado como semente. Por isso que Jesus disse que dos humildes, né, no Sermão da Montanha lá, é o reino dos céus. Ocultaste, Pai, essas coisas sábias, entendidas, revelaste às criancinhas. Por que ele está falando de criancinha? É questão de humildade. Está entendendo? Criança tem o coração quebrantado. Se uma brigar com a outra, daqui a pouco estão se perdoando. Amém, meus amados? Amém. Romanos 12:16. Romanos 12, versículo 16. Tenho por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Ó, tenho por todos o mesmo cuidado. Não seja orgulhoso, mas aceite o serviços humildes. Que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Porque a sabedoria, Tiago 1,5, quem te falta sabedoria, peça a Deus que a todos dá e não lança. A sabedoria é um dom de Deus. Pede perdão, uma chatinha. Então, saber que as Escrituras tratam principalmente de Cristo, que é o seu centro, porém apresentam assuntos materiais e espirituais. Tempo e eternidade, terra e céu, passado, presente e futuro.
Sabemos que para esses importantes assuntos nos é muito útil a hermenêutica bíblica. Lembremos, porém, de que a palavra do Senhor é que permanece para sempre. Amém? Na hermenêutica também é importante conhecimentos importantes, né, das línguas originais, interpretação de texto isolado e textos obscuros. Eu vou tratar alguns pontos aqui, que é necessário aqui o conhecimento das línguas originais. Sendo as línguas originais da Bíblia, o hebraico, o grego, deve-se saber procurar aí o sentido verdadeiro e o significado das palavras, do texto ou da passagem das Escrituras ao qual queremos a interpretação certa. Paulo, sabendo do valor do hebraico, ao ser preso em Jerusalém, falou aos judeus nessa língua. E os que ouviram guardaram em maior silêncio. Atos 21, versículo 40 e Atos 22, versículo 2. Então, ele sabendo de que eles eram hebreus, ele falou em língua hebraica com eles. E eles prestaram muito mais atenção no que Paulo falava. Por exemplo, a palavra, quando Jesus usa na cruz ali a palavra tetelestai, você sabe o que significa, não? Por isso que é importante o conhecimento das línguas originais. Quando ele usa a expressão ali no português, está consumado. Ô pastor, o que quer dizer isso aí? Você vai, para entender a palavra consumado, você tem que ir para o original. E o original ali é o grego. A palavra está consumado significa está encerrado, acabado. Ele concluiu tudo na cruz do Calvário. Você vai para a cultura da palavra, segundo o Dr. Rodrigo Silva, o preso, ele tinha, Gersinho, na frente da cela dele toda a sua sentença. Estava ali, tudo por que ele foi preso? Foi preso por causa disso. Aí quando ele recebia o alvará, vinha ali, está pago, está encerrado, está acabado, não deve nada mais para a justiça. Aí que Jesus usa dessa expressão, né? Na última fala dele ali, consumado, na língua portuguesa, e na língua grega ali a palavra tetelestai, está encerrado, está acabado, está pago, finalizou. Aí como que eu sei isso? Vai lá para Colossenses. Diz que ele pega todos os nossos pecados e crava na cruz do Calvário. Pagou tudo ali, ó. A dívida estava sobre ele pagou tudo na cruz. Colossenses. Capítulo 1, 14, 2, 14. Vamos lá conferir lá. Para não ficar só... Você viu que é importante você, na hermenêutica, conhecer as línguas originais. Amém, meus irmãos? Amém. Acho que é 1,14, né? É por ser. Deixa eu ver aqui. É 2,14, 2,14. É bom eu conferir sempre para não... É 2,14, irmãos. Diz assim, ó. E anulou a contra nossa dívida, com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta, pregando na cruz. Está entendendo? A nossa dívida, a nossa conta, foi paga por Jesus na cruz do Calvário. Amém? Amém. Por isso que não existe salvação sem Jesus, irmãos. Veja o horário para mim, irmãos. Atos 4, 12, né? Não há outro nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Veja que hora que é. 21 e 20. Não dá tempo ainda. Amém? Diz comigo, interpretação de textos isolados. Ó. Na língua bíblica não se deve interpretar palavras e textos isoladamente. Quando as palavras ou textos apresentarem sentidos diferentes, devemos preferir o mais compreensível ao ouvirmos o que não lhe ofereçam dúvidas. Por exemplo, Saul, o rei Saul, ele conversou realmente com o profeta Samuel? Ali o texto vai dizer que conversou. Mas pastor Jorge Andrade, Samuel, ele era juiz, ele era profeta e sumo sacerdote. Era um homem profundíssimo. Ele conhecia que a lei de Moisés, o Pentateuco, proibia consultar os mortos, falar com os mortos. Como que ele vem lá do submundo dos mortos e conversa com Saul? Não foi ele que conversou.
Como que eu vou saber isso? Mas o texto está ali, pastor. Se eu pegar só aquele texto, vai virar maior confusão na minha mente. Então, para entender aquele texto, tem que a regra da hermenêutica. Quando um texto não é bem claro, você vai para outros textos onde ele é mais lúcido, onde ele é mais claro. Está entendendo? Você vai lá para o Antigo Testamento, que a Bíblia proibia esse tipo de prática. Outra coisa, Samuel disse assim, você e teus filhos estarão comigo no dia seguinte. Não foi no dia seguinte. Levou quase uma semana. Está entendendo? Aí você vai lá para a história do Lázaro e do rico. Que o rico falou, pai Abraão, permita que Lázaro vá e pregue aos meus 5 irmãos, para que eles não venham parar nesse lugar de tormento e sofrimento. O que o pai Abraão falou, que era uma figura do próprio Deus? Ele falou assim, ainda que algum dos mortos ressuscite, e vai e prega aos teus irmãos, não dariam crédito. Eles têm Moisés e os profetas, que era a Bíblia do Antigo Testamento. O Novo Testamento estava no processo de compilação. O que o pai Abraão quis nos ensinar ali? Que para voltar a esse mundo, não tem esse negócio de espírito ficar vagando. Jó 7,9, assim como a nuvem passa e desfaz, os que descem sepultura jamais tornarão a sair dela. Hebreus 9,27, ao homem está designado morrer uma só vez e por isso o juízo. Está entendendo? O próprio Deus ali, na figura do pai Abraão, disse que para voltar a esse mundo, ainda que algum dos mortos ressuscite. Para voltar depende de ressurreição, não de reencarnação e nem o espírito sair do submundo e vir conversar com as pessoas. Pastor, tá, tudo bem. Mas então quem que vem? Segundo aos Coríntios, capítulo 11, 14. Vê se é 11, 14. Ou 12, 14. Ali, irmãos, foi o próprio Satanás que se transfigura em anjo de luz. Segundo aos Coríntios... 2. É 12 ou 11. Deixa eu só conferir aqui. Às vezes foge aqui do raciocínio. 11, 14? 11, 14, pode ler. E não é de admirar, portanto, o próprio Satanás se disfarçará em anjo de luz. Então, aqui ó, e não é isto de se admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? É só para vocês que estão acompanhando aí a live, o estudo não é 12, 14, tá? É segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ele se transfigurou-se no quê? No profeta Samuel, para enganar o rei Saul, que já estava desviado. Porque se Deus ali vai dizer o texto, que Deus não falava com Saul, nem por meio de profeta, nem por meio da pedra de Urim e Tumim, nem por meio da palavra, da lei, por que ele foi consultar a feiticeira? Então Deus não estava falando com ele, ele não queria falar. Aí ele vai consultar uma feiticeira, o diabo usa aquela feiticeira para enganar ele. Quem está me entendendo? Então, diga comigo, textos isolados, você vai... O que eu faço com um texto isolado, pastor? Procure um texto mais claro, os contextos. Está entendendo? Contexto remoto. Você vai fazer uso do contexto remoto. Por exemplo, Ezequiel 18,4. A alma que pecar, essa morrerá. Pastor, a alma morre, está aqui. Mas ali você vai ver que a palavra alma é a palavra polissêmica. Alma como vida. Ezequiel 18,4. Alma como pessoa. Alma como sangue. E Mateus 10,28. Alma como parte imaterial do ser humano. Jesus disse, não temais os que matam o corpo. Temei a mim que mata o corpo, lança o corpo e alma na hiena, lago de fogo. Na tradução católica. Do grego ali, que é mais clara, né? Está entendendo? Jesus lança corpo e alma na hiena, lago de fogo. Então você vai ver que a palavra alma não tem um sentido só. Está entendendo, irmãos? Então diga, texto sem contexto é pretexto para heresia. Nunca forme doutrina. Ah, mas o cara mostrou um versículo aqui isolado. Tem contexto? Não. Então vai estudar os contextos. Amém? Textos obscuros. Uma base segura para interpretar as passagens obscuras é saber que as escrituras sagradas foram dirigidas ao povo em geral. Assim deve-se ter em vista o que os escritores queriam dizer quando a Bíblia registra. Ó, Noé entra na arca, tu e tua casa. Gênesis 7:1. Ordena a tua casa. Gênesis 18, versículo 19. Eu e minha casa. Josué 24:15. Salvação poderosa na casa de Davi.
Lucas 1,69. Creu ele e toda a sua casa. João 4,53. Diga comigo, texto tem que ter o seu contexto. Versículos anteriores e versículos posteriores para você entender o que o autor quis dizer. Por exemplo, Noé entra na arca, tu e tua casa. Noé é a família dele. Aqui. Ordena a tua casa. Quer dizer, tinha coisa errada, tinha que colocar em ordem. Ordena a tua casa. Gênesis 18:19. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Ele e a família dele. Salvação poderosa na casa de Davi. Quer dizer, na linhagem. Entendeu? De Davi. Lucas 1,69. Creu ele toda a sua casa. João 4,53. Ele e a família dele. Tem que analisar os contextos. Entendeu? Essa palavra não significa moradia, mas descendente, filhos e família. Diga comigo, casa aqui, vocês entenderam os contextos que eu usei aqui? De Noé, de Josué, de salvação poderosa na casa de Davi? Então, essa palavra não significa moradia, mas descendentes, filhos e família. Entendeu? Casa aqui significa, vamos lá comigo? Descendente, filhos e família. Entendeu, meus irmãos? Isso aí é o sentido textos obscuros, entendeu? Sentido usual e comum das palavras. Deve-se dar preferência ao sentido comum e usual das palavras. Sempre que possível, podemos verificar o que diz Paulo aos Tessalonicenses, dizendo assim, abre aspas, a obra da vossa fé e o trabalho de caridade e a paciência da vossa esperança, fecha aspas. Isso é a vossa obra fiel, vosso trabalho caridoso e vossa esperançosa paciência. 1 Tessalonicenses 1:3, Mateus 24:15, Marcos 13:14. Jesus, falando aos seus discípulos em linguagem natural e alcance deles, disse, abre aspas, qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Fecha aspas. Marcos 9:37. O significado certo é, recebe não somente a mim, mas também ao que me enviou, o Pai. Moisés diz, as vossas murmurações não são contra mim, mas contra o Senhor. Eles não estavam murmurando diretamente contra o Senhor, mas murmuravam contra Moisés. E Moisés interpretou que eles não estavam só falando dele, estavam falando também do Senhor. Mas não tinha coragem de dizer diretamente para o Senhor, usava Moisés. Está entendendo? Êxodo 16:8 e outros exemplos. 1 Samuel capítulo 8, versículo 7, Lucas capítulo 10, versículo 20, Lucas 14, versículo 12, João capítulo 5, versículo 22, Atos 5:4, 1 Coríntios 1:17, Efésios 6:12. Então é o sentido usual e comum das palavras. Aí tem o hebraísmo. Na Bíblia, há muitas expressões hebraicas com significado próprio. Por exemplo, a passagem, se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai e mãe, não é digno de mim. Em Lucas 14:26. Pode ser esclarecido com esta outra. Um texto lucidando outro texto. Quem ama pai mais do que a mim, não é digno de mim. Aqui o aborrecer não seria realmente aborrecer. Você vai entender pelo outro evangelho. Lá em Lucas vai dizer, se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai e mãe, não é digno de mim. Lucas 14:26. Esse texto de Lucas 14:26, irmãos, ele pode ser esclarecido com outra passagem, lá de Marcos 10:37, que vai dizer assim, quem ama o pai mais do que a mim, não é digno de mim. Já ficou mais claro, né? Quer dizer que não pode amar o pai e a mãe mais do que a Deus. Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Lembra lá dos mandamentos? Todos eles se resumem em 2. Amarás a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como? A ti mesmo. Então um texto, às vezes que é meio obscuro, vai se tornar mais claro através de outro texto. O hebraísmo tem muito isso. Veja-se ainda em Gênesis 29:31 e Deuteronômio 21:15, Malaquias capítulo 1, versículo 2 e 3 e Romanos 9:13. Interpretação em sentido geral. Primeira parte.
A Bíblia é o seu próprio intérprete. Está entendendo? Vamos lá. A Bíblia é o seu próprio intérprete. Esta é a grande verdade, a principal regra a ser seguida. Existem outras formas que auxiliam a interpretação bíblica. Êxodo 4:15, Deuteronômio 17:19, Josué capítulo 1, versículo 8, Provérbios 30, verso 6, Lucas 24, versículo 27 e 32, João capítulo 5, versículo 39, Atos 17:11, 1 Coríntios 2, versículos 6 e 16, 2 Timóteo 3:15, 1 Pedro capítulo 1, versículo 11, segunda carta de Pedro capítulo 1, versículo 19 e 21. Considerações. É de absoluta necessidade examinarmos o verdadeiro sentido, a finalidade a que se propôs o autor sagrado ao escrever. Em Provérbios capítulo 1, versículo 1 e 6, por exemplo, Salomão diz com que fim o escreveu. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 1 e 4, igualmente o escritor esclarece do mesmo modo em Mateus 1, verso 1, em Marcos capítulo 10, 45, em João capítulo 20, 31, em Atos capítulo 1, versículo 1 e 2, em Romanos 3, 28. É ponto firme e real que qualquer intérprete de ensino ou de doutrina só pode ser verdadeira se não houver passagens contrárias nas Escrituras. Está entendendo? Vamos lá, Deuteronômios 29 e 29. Deuteronômios 29 e 29, Deuteronômios. Show lá já, aí. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. Então, isso é interessante. As coisas que não sabemos, elas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Mas as que Ele revelou, isso é. O que é revelação, irmãos? Tirar o véu. Aquilo que Ele deixou claro para nós. Entendendo? Aquilo que Ele abriu a cortina para nós. Tirar o véu, abrir a cortina. Clareou. Revelação significa isso, tirar o véu. Isso é a sua lei. É para nós e para os nossos descendentes, para sempre. Ele fez isso a fim de que obedecemos todas as suas leis. Então não tenta descobrir coisa, por exemplo, que Deus não quis revelar. Quem é a mãe de Deus, pastor? Quem criou Deus, pastor? Né? Tem coisa, o que está revelado para nós já é o suficiente para a nossa fé, para a nossa edificação. Entendeu? Daí vai dizer aqui, ó, as coisas que não sabemos, elas pertencem ao Senhor. O que não sabemos. As coisas ocultas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Mas as que Ele revelou, isso é, a sua lei, é para nós e para os nossos descendentes para sempre. Ele fez isso a fim de que obedecermos todas as suas leis ou palavras. Aí tem outra referência, irmãos. Isaías 8:20, vamos lá. Isaías 8, verso 20. Quem Caim casou, foi com uma prima, foi com uma irmã. A Bíblia não dá um nome, né? Adão teve outra mulher antes de Eva, foi Lilith, tem coisa que é obscura. Isaías 8:20. Show? Vamos ver. Mas vocês respondam assim: o que devemos fazer é consultar a lei e os ensinamentos de Deus. O que os médios dizem não tem nenhum valor. O 19 aqui, sabe por que ele está falando isso aí? Algumas pessoas vão pedir que vocês consultem os adivinhos, os médios, que cochicham e falam baixinho. Essas pessoas dirão: precisamos receber mensagens dos Espíritos? Precisamos consultar os mortos em favor dos vivos? Aí o que nós vamos dizer para eles? Mas vocês respondam assim: o que devemos fazer é consultar a lei
e os ensinamentos de Deus. O que os médios dizem não tem nenhum valor. Amém? O povo vai consultar espírito, cartomante, essas coisas? Não, vão consultar a lei, a palavra. A palavra proíbe consultar os espíritos, como o rei Saul fez. Está entendendo? O ensinamento dos espíritas está tudo fora da palavra. A Bíblia reprova todos eles. Outro texto é Romanos 2:29. Eu vou dar um pega na... Outro texto, Romanos 2:29. Romanos 2:29. Ó. Pelo contrário, o verdadeiro judeu é aquele que é judeu por dentro, aquele que tem o coração circuncidado. Isso é uma coisa que o Espírito de Deus faz, o que a lei escrita não pode fazer. E o louvor que essa pessoa recebe não vem de seres humanos, mas vem de Deus. Maravilha, né, irmãos? Então, vocês aprenderam um pouquinho. A Bíblia é o seu próprio intérprete. Diga, a primeira regra da hermenêutica, a Bíblia interpreta a si mesma. Vocabulário. As Escrituras Sagradas apresentam expressões próprias de seus escritores e de seu autor. Êxodo 20, verso 1, Números 16, 22, Atos 3, 15, Hebreus 2, 10, Hebreus 12, 2. Considerações. A Escritura é rica em expressões simbólicas, figuras de retórica e muitas frases do chamado hebraísmo. Quando se quer entender um livro, presta-se atenção às expressões e às figuras e o simbolismo. Muito maior cuidado deve-se ter em conhecer isso na Bíblia, para não interpretá-la erradamente. Vamos lá? Jeremias 29, verso 8. Jeremias 29, verso 8. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhadores, nem dei ouvido aos vossos sonhos que vós sonhais. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, estou avisando, para que não se deixe enganar pelos profetas que vivem no meio de vocês, nem por aqueles que dizem que podem adivinhar o futuro. Não deem atenção aos sonhos deles. Eles dizem mentiras em meu nome. Eu não os enviei. Eu, o Senhor, estou falando. Você viu o vocabulário que o profeta usa? Aí você vai lá para Romanos 16. Romanos 16, irmãos. Romanos 16. 16 de Romanos, versículo 17. Olha aqui a outra expressão do apóstolo Paulo. 16, verso 7. Quem escreveu a carta aos Romanos? Tércio. Quem editou? Paulo. Saudações, Andrônico e a irmã Júnia, meus patrícios judeus, que estiveram comigo na prisão. Está entendendo? 16, o que, pastor? 8? 16 de Romanos, versículo 17. Não, 7. 17. 17? É. 17. 16, 17. Meus irmãos, peço que tomem cuidado com as pessoas que provocam divisões e que atrapalham os outros na fé e que vão contra os ensinamentos que vocês receberam. Afaste-se dessas pessoas. Então você vai ver que é 16, 17, irmão Jorge. Eu li 7 lá. Meus irmãos, peço que tomem cuidado com as pessoas que provocam divisões e que atrapalham os outros na fé e que vão contra o ensinamento que vocês receberam. Afaste-se dessas pessoas. Então, tanto Jeremias como Paulo, Jeremias está orientando sobre quem?
os falsos profetas, que vinham com falsas visões, falsos sonhos. Aqui Paulo está orientando também sobre esses tais, só que de outra forma. Meus irmãos, peço que tomem cuidado com as pessoas que provocam divisões e que atrapalham os outros na fé e que vão contra os ensinamentos que vocês receberam. Afaste-se dessas pessoas. Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, ele vai dizer sobre também esses falsos profetas, falsos obreiros. 2 Coríntios 11, ele vai dizer, versículo 13 ao 15. 13 ao 15. Aqueles homens são apóstolos falsos e não verdadeiros. Eles mentem a respeito dos seus trabalhos e se disfarçam apresentando-se como verdadeiros apóstolos de Cristo. E isso não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Portanto, não é nada demais que os servidores dele se disfarcem, apresentando-se como pessoas que fazem o bem. Mas, no fim, eles receberão exatamente o que as suas ações merecem. Você vê que Jeremias falou sobre os falsos profetas, Paulo orientou a igreja sobre os falsos também aqui, obreiros, orientou lá em Romanos e orientou aqui em 2 Coríntios 11, versículo 13 ao 15. Está entendendo, irmãos? E lá em Colossenses também 2, versículo 4 e 8, Colossenses 2, versículo 4 e 8, Paulo ainda vai dar outra orientação para a igreja. Versículo 4 e versículo 8. Eu digo isso a vocês para que não deixe que ninguém os engane com explicações falsas, mesmo que pareçam muito boas. Né? Quantos que aceitaram que não chega na porta da gente oferecendo aí estudo de graça, um monte de coisa? Tem que tomar cuidado. Né? Você veja que há várias orientações nas Escrituras, tanto de Jeremias, Paulo lá em Romanos, Paulo lá em 2 Coríntios, e Paulo aqui mandando a carta aos Colossenses, porque Paulo estava na prisão, mas mandou a carta de orientação. Eu digo isso a vocês para que não deixe que ninguém os engane com explicações falsas, mesmo que pareçam muito boas. Agora pega o versículo 8. Tenham cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor, que vêm da sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo e não de Cristo. Está ali na tua tradução, irmão? Eu queria que o meu irmão pegasse para mim, segundo Colossenses, capítulo, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2 e versículo 8. Ele disse, tenham cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor. Quantas pessoas que são escravas, né? Que vende tudo que tem lá e dá na fogueira santa. Segundo Colossenses. Né? 2:8. Quantos que são escravos desses falsos mestres, que vem aqueles livrinhos deles vendendo aí, e cheio de heresia, tudo fora de contexto da palavra de Deus. E depois o cara lá, se bobear, ele tira até teu carro tudo, isso é um enganador. Ligeiro, né? Rouba, engana nos negócios, são ligeiros nos negócios. Eles gostam de enganar por meio de vendas, né? Enganações, e gostam de se achar, e depois eles começam a te humilhar, mas eles te mantêm cativo, escravo. Você meio que depende deles, tá entendendo? Eu não dependo desses caras. Eu dependo do Espírito de Deus, que me ensina e que me instrui toda a verdade. Em tudo aquilo que é certo, justo e bom, o Espírito Santo me instrui. Leia aí, meu irmão. Pode ler. Ele vai dizer que essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo e não de Cristo. Aí a gente vai lá para 1 Timóteo 4:1, Paulo diz, o Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então tem muitos, o que é doutrina? Conjunto de ensino. Pode ser religioso, filosófico ou político. Mas ali no contexto, 1 Timóteo 4:1, é doutrina, é conjunto de ensinos demoníaco. Né? Os demônios também trazem ensinamento. Errado.
Colossenses 2,8 na outra tradução, leia para mim em voz alta. Tenham cuidado para que ninguém o escravize a filosofia vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Viu? Interessante, né, irmãos? Amém, meus irmãos? Vamos... Isso aqui, se já puderem entender um pouquinho aqui, que a Bíblia, quando ela começa a falar sobre um assunto, ela vai dando outras referências, de forma, com outras palavras, mas o sentido é o mesmo, né? Efésios 4,14, por exemplo, Paulo vai dizer, não sejamos mais meninos, levados por todo o vento de doutrina. Né? Ainda que o estudante tenha alcançado um bom conhecimento, aparecem muitas passagens obscuras compreensão. Para interpretá-la acertadamente, há outras regras na Santa Bíblia. Isaías 34,16. Qual que é essa regra? 34,16 do profeta Isaías. Oh, meu Deus, segura o horário aí. É tão gostoso ensinar os irmãos. 34,16 de Isaías. Me ajudando aí, irmãos. A Deverzinha já acha para nós lá. É Êxodo 24:7. Eu achei Isaías aqui, ó. Buscai no livro do Senhor e lede nenhuma dessas escrituras fará, nenhuma será privada do seu companheiro, porque é a boca dele que ordenou e o seu Amém, Espírito. amém. Procure no livro do Senhor e leiam. Nenhuma dessas criaturas ficará faltando. Todas estarão lá, com os seus companheiros, pois o Senhor ordenou que assim fosse, e o seu Espírito os ajudará. É para procurar do quê? Qual que é o livro do Senhor? Não é a palavra dele, a Bíblia? Então, por mais que você tenha um livro lá que tenha interpretação de versículo por versículo, que é bom no estudo de hermenêutica, mas qual que é o principal livro que nós temos que estudar? A Bíblia. A Bíblia. Procure no livro do Senhor e leia. Nenhuma dessas criaturas ficará faltando e todas estarão lá com seus companheiros. Aí ele tem outra referência aqui, é 32 de Isaías. E Jarci acha para mim lá, é Êxodo 24:7. 32. 32. Lá em Êxodo ainda, 24:7. Pode ler já? Pode ler? Deixa eu ler. Em seguida, leu o livro da aliança para o povo, e eles disseram, faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Depois pegou o livro da aliança, onde estavam escritos os mandamentos do Senhor, e o leu em voz alta para o povo. E eles disseram, nós obedeceremos a Deus, o Senhor, e faremos tudo o que Ele mandar. O que nós temos que ler, irmão, o povo? Você acha que numa pregação você tem que estar contando... É claro que às vezes uma ilustração, um testemunho ajuda. Mas você acha que tem que estar fazendo só isso na pregação? Ficar enrolando meia hora que você tem, que é sagrado para você pregar? O que ele fez aqui? Depois pegou o livro da aliança onde estava escrito os mandamentos do Senhor e o leu em voz alta para o povo. E eles disseram, nós obedeceremos a Deus, o Senhor, e faremos tudo o que Ele mandar. Aí você vai pegar outra referência lá, Êxodo ainda, 32. 32. Por favor, perdoa o pecado deles. Porém, se não quiserem perdoar, então tira o meu nome do teu livro, onde escreveste os nomes dos que são teus. Né? Atos 17:11. Lá, a igreja de Bereia, né? Atos 17:11. Gostou de Bíblia? 17:11 de Atos. Aqui, ó. E as pessoas dali
eram mais bem educadas do que as de Tessalônica. Ouviam a mensagem com muito interesse. Todos os dias estudavam as Escrituras Sagradas para saber se o que Paulo dizia era mesmo verdade. Olha que interessante, os bereanos aqui eram mais nobres que os outros. As pessoas ali, ó, e logo, o versículo 10, contexto aqui, em Bereia. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para a cidade de Bereia. Quando chegaram lá, eles foram à sinagoga. A sinagoga era o quê? A igreja da época, né? Onde se reunia para ensinar, para pregar. As pessoas dali eram mais bem educadas do que as de Tessalônica. E ouviam a mensagem com muito interesse, ó. Hoje em dia você vai pregar, as pessoas não têm interesse de ouvir, irmão. Mascando chiclete, em celular, perdendo atenção, mas ouviam a mensagem com muito interesse. Todos os dias estudavam as Escrituras para saber se o que Paulo dizia era mesmo a verdade. Por que tem muita gente enganada? Porque não é igual aos bereanos. Não estuda as Escrituras. Não compara Escrituras com Escritura. Não, o irmão pregou, eu vou anotar no caderno aqui e vou estudar em casa, para ver se é isso mesmo. Está entendendo? Amém, meus irmãos? Amém. Veja o horário aí, irmãos. 10 horas, falta 8. Vamos lá. O melhor intérprete da Bíblia, o melhor intérprete da Escritura, além da própria Escritura, é o Espírito Santo. Glória a Deus. João 16:13. Vamos lá rapidinho, vamos terminar aqui. Falta só 3 pontinhos aqui para nós. João 16:13. Diga comigo, o melhor intérprete da Escritura, além da própria Escritura, é o Espírito Santo. Achou João 16:13? Leia. E o outro 14:26. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não fará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vós anunciará as coisas vindouras. Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Pega lá outro versículo ainda, 14:26. Pula, volta para trás, 14:26. Mas o Auxiliador, o Espírito Santo que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que lembre de tudo o que eu disse a vocês. Quem que vai fazer te lembrar? Espírito Santo. Vamos lá, 1 Coríntios 2:10. 1 Coríntios 2:10. Me ajuda lá, irmão. O outro acha para mim lá 1 João 2, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 20 e 27. Mas Deus revelou a nós por meio do Espírito Santo. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Achou lá, Limer? Então o Espírito, ele perscruta, ele sonda o quê? Lê de volta, Gercinho. Você, Demir, 1 João 2, verso 20 e 27. Mas Deus revelou a nós por meio do Espírito Santo. E o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas. Ele sonda todas as coisas, até mente, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Ele sonda as coisas mais profundas de Deus. Então, ali em 14:26 de João, ele fará lembrar de tudo. Está entendendo? Vai te guiar em toda a verdade. Então, o segundo intérprete das Escrituras é o Espírito Santo. 1 João 2, 20, versículo 20 e 27. Lá, rapidinho. Minha Bíblia está demorando, só. 2, 27. É. E quando a vós a unção que dele recebeste, ficai em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como uma unção vos ensina a respeito de todas as coisas. É a verdadeira e não é mentira. Como vós ensinou ela, assim nele permanecei. Quem que ensina a nós todas as coisas? Espírito Santo. Essa unção é quem que dá? Espírito Santo. Por isso que Tiago 1,5 diz, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá, não lance em rosto. Quando Deus dá sabedoria, ele dá o quê? O Espírito Santo. Porque ele é o Espírito de sabedoria. Lembra lá em Isaías sobre 7 Espíritos?
Sabedoria, fortaleza, conhecimento, lembra? As 7 funções do Espírito Santo, que vinha sobre o Messias. Então, quando você pede sabedoria, Deus envia o Espírito Santo e ele te guia em toda. Agora, eu te digo uma coisa, tem algum bom pregador sem o Espírito Santo? Não, né? Pode entender de hermenêutica, ciência, interpretação de texto, mas sem ele, irmão, não vai lugar nenhum. E vós tende a unção do santo e sabei tudo, 2,27. Quem tem a unção do santo, irmão, um estudo de hermenêutica, exegese bíblica, sabe tudo mesmo. Oxe, mais o Espírito. Né? Primeiramente, na nossa vida, tem que ser o Espírito Santo. Porque quem que inspirou os profetas, os apóstolos a escrever as Escrituras? O Espírito O Santo. Espírito Santo. Amém? Tá. Orar a Deus suplicando a iluminação do Espírito Santo para a compreensão certa da passagem obscura. Sem oração você vai conseguir interpretar a Bíblia? Não, né? Sem oração você não tem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não vai interpretar. Finalizando aqui. Verificar quem escreveu ou disse para quem. Vamos lá comigo. Verificar quem escreveu Quem escreveu? ou disse. Ou disse. Para quem escreveu Para quem escreveu? ou disse. Ou disse. Por que escreveu Por que escreveu? ou disse. Ou disse. Vamos pegar 2 versículos aqui e vamos finalizar a nossa aula hoje. Primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículo 9 e 11 e 12. O outro acha para nós lá Provérbios 2, versículo... 1 Reis 2. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículo 9. O Gerson acha para mim lá Provérbios 2, versículo 3 e 6. Dá, pois, o teu servo coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Quem que foi esse personagem aqui? Salomão. Salomão. Ó, o que ele vai dizer? Portanto, dai-me sabedoria, para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar este teu tão grande povo? Deus deu para ele ou não deu? Deu. O rei não teve homem mais sábio que Salomão. Só acima de Salomão é Jesus. Sim. Né? Aí lá em 11:12, lá de 1 Reis ainda, 11:12, vamos lá. Aí Jarcinho já lê para nós, tá? Vamos já para a reta final. 11, 12. Não, Eu tô no... está em Provérbios lá para mim. 11:12 eu vou ler aqui. No entanto, por amor a Davi, o seu pai, eu não farei isso enquanto você estiver vivo, mas durante o reinado do seu filho. Né? Provérbios lá, vai lá. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, e da sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Quem que dá sabedoria aí? O Senhor. Pois o Senhor é quem dá? Sabedoria. Continua. De sua boca procede o conhecimento e discernimento. 6, versículo 6 agora. Esse é o 6. 6 É isso. e o 3. O 2, 3. 2, 3. Calma lá. Voltando. Se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto. 6? Esse é o 3. Tá, 3. Agora o 6, de volta. Agora nossos ouvintes aí. Pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Isso, maravilha. Ou entendimento. É, o entendimento da boca do Senhor que vem. É Tiago 1, 5 e 6. Aí vamos finalizar. Tiago 1, 5. E lá em... Não tenta citar de cor, que daí cita errado. Vamos ler. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. De boa vontade, ele será concedido. É, que maravilha, né? Se algum de vós... Tem falta. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele dará, porque é generoso, e dá com bondade a todos. Porém, peça com fé, e não duvidem, de modo nenhum. Pois quem duvida é como as ondas do mar,
que o vento leva de um lado para o outro. Irmãos, para nós já se colocar em pé. Marcos 11, 24. 11, 24 de Marcos. Vamos lá. Marcos, põe de Mateus ali. 11, 24 de Marcos. Vamos lá. Oh, glória a Deus. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Amém. E eu vou citar o último agora de cor. João 15, 7. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, me será feito. Amém? Deus abençoe. Mais uma aula de hermenêutica para os nossos irmãos. Foi uma bênção. Nós vamos continuar na próxima aula. Vamos falar sobre a interpretação no sentido literal e espiritual.